recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce e que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando não veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E estes eram autores de todos os padrões. É Deus. Deus soberano, Deus santo, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Aleluia, Jesus. Deus. Cada um que já se encontra aqui nesta manhã, já foi ser identificado, se eu puder, isso, Senhor, abençoe da mesma forma, Senhor, Pai Santo, Pai querido, aqueles que se encontram enfermos, Senhor, que eu visite nesta manhã, Senhor. Visita, Pai querido, a família da Paula aqui, Senhor, amado. Toma os teus filhos nas tuas mãos, repreende as tuas enfermidades, Senhor. Pai querido, sustenta os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Também coloco Deus diante da tua presença nesta manhã, no nosso querido irmão Everton, que vai estar ministrando essa exposição, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender de ti nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus mais uma vez. Estamos aqui para a primeira lição de uma revista que foi por ocasião da pandemia e do lockdown, ou como outros preferem dizer, né? Do pandemônio e do mortidal. Mas esse é um outro assunto para um outro fórum de debates. Meus queridos, a carta de Éfeso, ela vai apresentando algumas características que vamos tratar até um pouco, ou em parte, já nessa lição. Mas o que me chamou a atenção na leitura bíblica em classe é de que havia cristãos que nunca tiveram ouvido falar do batismo com o Espírito Santo, desse derramar do Espírito Santo. Esses 12 varões não ouviam falar disso. Agora, por que varões não ouviram falar acerca do Espírito Santo? Porque foram no batismo de João. João Batista foi, aí segundo Lucas capítulo 16, 17, parece, se não me falha a memória, o último arauto, profeta do Antigo Testamento. Porque a lei e os profetas duraram até João. E estes, provavelmente judeus, nunca ouviram falar acerca do Espírito Santo, porque realmente não acompanharam o ministério de Cristo, não acompanharam a descida do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2. Então, eles estavam na expectativa
do Messias. E é curioso isso. Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade ao qual o maior poder dali local era uma divindade chamada Diana. Em 431 o templo de Diana foi transformado num templo da Virgem Maria. E veja o que aconteceu. Hoje, você tem essa entidade dentro do contexto aí da Igreja Católica. Mas de que é algo totalmente idolatra. E o que acontece? Paulo primeiro fora pregar aos judeus daquela cidade. E depois aos gentios. Nós vamos acompanhar melhor isso vendo a revista. Introdução. A epístola aos Efésios é denominado de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios às principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Veja o seguinte. Vamos ver a questão da autoria e da data. Autoria. Conforme costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. É um nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, tribo de Benjamim, no caso. Já Paulo significa pequeno, e era o seu nome romano. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe revelante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no mesmo período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo,
tendo Tíquico como seu portador. O que é curioso, queridos, dentro desse contexto, é que o apóstolo Paulo, ele, na prática, estava preso, mas com a sua alma livre. Estava em prisão, mas ele sentia sua alma, seu espírito, seu corpo libertos em Cristo. Não importa algumas prisões sem muros que nós possamos enfrentar. Jesus nos dá a liberdade mesmo nessas horas. O que é mais curioso, é como Jesus ele coloca num dos seus grandes ensinamentos. Onde está o tesouro, ali estará o coração do homem. E precioso para Paulo, o tesouro para Paulo era exatamente servir a Jesus, de incomodar o inferno, de estar ali servindo a Cristo, mesmo sob alto preço. E se Paulo estava ali sob um alto preço, se Paulo ali estava sob alto preço, era porque ali mais nada importava para ele, exceto servir a Jesus Cristo. Ponto 2. Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 150 a.C., tornou-se... 1050, tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais.
Só para título de curiosidade, irmãos, você sabe quantas pessoas existiam nessa época no mundo? É uma estimativa, né? Quantas pessoas existiam na época no mundo? É por isso que 500 mil pessoas. Calcaia tem quase esse tanto de pessoas. Mas era considerado metrópole na época por quê? Porque no mundo existia, por estatística, aproximadamente 250 milhões de pessoas. No mundo inteiro. 250 milhões de pessoas. Então, o que acontece? 250 milhões de pessoas no mundo. Realmente Éfeso era considerado tipo uma cidade quase como que volta assim mais ou menos, talvez aí Rio de Janeiro, São Paulo mais ou menos, é por aí assim. E você queira imaginar que, assim como Corinto era uma cidade portuária, então tinha a efervescência do comércio, que atraía mais pessoas. Pessoas que pegavam, saíam do campo, os que viviam do comércio, do lucro do templo de Diana, enfim. Então era uma cidade efervescente, com seus problemas, com suas facilidades, com suas dificuldades. E Paulo foi um dos centros urbanos do mundo. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era Diana, a deusa da fertilidade. Porque um nome é romano e o outro é grego. Construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Não foi só isso. Paulo estava convertendo para Cristo as pessoas, porque ele fazia também sinais, milagres, maravilhas, superando a deusa Diana. Como foi falado antes, Diana, ela fazia milagres, tais como, aí você tem uma co-identificação entre a rainha do céu, Astarote, ou Astarte, em Jeremias capítulo 44, e Diana, aqui em Atos capítulo 19, que significa que provavelmente, né, pelo menos é razoável supormos isso, que seja mesmo a mesma entidade. A conhecida e dita Rainha do Céu. Vem 431, o Papa, acho que foi Damaso I, ele eleva Diana a categoria, pega o templo, esse templo, e transforma no templo da Virgem Maria. Aí nasce a mística. É claro que o termo Mãe de Deus só é cunhado em 1950 por um concílio, esqueci o nome. Mas começa ali a mística dos milagres aí da Senhora.
Bom, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo, que não é tão conhecido, né? Mas aí, segundo o texto, era um homem de uma oratória poderosa. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provavelmente ou provenientes, de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Meus queridos, vocês querem imaginar uma coisa? Vamos colocar aqui o seguinte. O apóstolo Paulo, ele chega a uma cidade no qual as pessoas tinham uma fé tão enraizada indiana, porque, ao contrário, no Areópago, em Atenas, havia ali uma entidade que operava milagres. E essa entidade operando milagres era, de fato, um grande desafio. Quando Paulo ele não chega apenas com a pregação do Evangelho falado, mas do Evangelho demonstrado. Pessoas aflitas, pessoas desesperadas, pessoas no qual eu imagino, Diana falhou miseravelmente. Desculpem. O caos e a dor tomando conta daquelas pessoas. E quando o caos e a dor toma conta das pessoas,
elas ficam irracionais, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E é nessa hora que o apóstolo veio com a mensagem do Evangelho. Duas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, ele foi falar aos judeus. Alguns resistiram, foram recalcitrantes, não quiseram crer na palavra. E o que aconteceu? Ele foi para os gentios, alugou uma sala ali para falar àquele público. Imagine o público que o apóstolo Paulo ele estava se dirigindo. Vamos imaginar um pouco. Vamos supor alguns, claro, como no Areópago, eram de curiosos. Afinal de contas, ele alugou uma sala dentro de uma escola. Escola, nesses termos aqui, era quase como uma universidade, uma faculdade. Você sabe que o mundo greco-romano, ele tinha toda essa coisa da filosofia. Então eles se reuniam para fazer o quê? Um conjunto de discussões e de debates. Havia os curiosos. Vamos ver o que ele vai falar. É uma novidade. Ah, que bacana. Tal como foi no Areópago, em Atos 17. Outros ouviram que ele iria falar de alguma coisa além do que se conhece. Não sei como é que ele foi a abordagem, vamos dizer assim, o marketing que Paulo utilizou. Mas eles ouviram. Pessoas ao qual Diana fracassou miseravelmente. Mas de que quando foram naquela reunião e Paulo começou a falar do Evangelho de Jesus, tudo mudou nessas vidas. Alguns só receberam como uma novidade. Mais uma anotação no caderno da filosofia, agora vamos buscar outra novidade. Outros receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E mais do que isso, começou ali, vamos dizer assim, o fogo na seara dos filisteus. E eu vou dizer uma coisa, não é com uma linguagem elevada. Simplesmente, sabe o que eles falavam? O que Jesus fez na vida deles. Rapaz, eu estava difícil. Eu fui com a Diana, não deu certo. Fiz um bando de coisa, não deu certo. Fiz isso, não deu certo. Mas quando eu cheguei com aquele cara lá que anunciou a Jesus, tudo mudou na minha vida. E de repente, se tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha vida, foi fomentando dentro daquela sociedade uma fome e uma sede daqueles que estavam, primeiro os decepcionados com Diana, depois aqueles que estavam com Diana e passaram para o lado de Jesus. Vocês percebem como a pregação do Evangelho, ela é tão simples, quando simplesmente falamos do amor que Jesus tem por nossas vidas.
Imaginem, vamos parar um pouco para imaginar o que essas pessoas elas queriam, afinal de contas. Vocês se lembram daquela palavra de Jesus quando disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos? Jesus, ele falou aquelas palavras porque é isso que todo ser humano, sem a presença dele, é um órfão. E essa orfandade espiritual começa com a queda no jardim do Éden. E de repente, chegamos ao capítulo 11, após passar a expulsão do paraíso, o começo das civilizações, chegando e culminando na destruição pelo dilúvio, o recomeço e a Torre de Babel. A Torre de Babel que foi o ponto inicial, básico, para a idolatria no mundo. Quando os seres humanos eles se espalharam. Então esses órfãos de Diana, eles eram órfãos basicamente por quê? É como Jesus ele disse, como diz a palavra de Deus, e Jesus olhou aquelas pessoas e sentiu íntima compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Para onde vai a ovelha sem pastor? Ou cai de barranco, é perseguido por lobo, ou se machuca. Só você ver a parábola da ovelha perdida. Aí você vai saber para onde a ovelha vai, onde ela se mete, como fica atolada na lama. Meus queridos, acho que há uma frase, acho que foi uma frase interessante, foi uma frase de um filme muito famoso, que diz o seguinte aí a protagonista não, é a coadjuvante, não sei qual é o nome, como se chama. Ela chegou e disse o seguinte: meu filho, você pode ter imensos poderes, mas estes jamais consolarão o seu coração. Ou seja, não basta milagre, não basta ter a sorte grande, não basta ter material. O ser humano tem uma profunda fome e sede de Deus, mesmo nos dias de hoje, em que a incredulidade reina em praticamente todos os setores. Jesus é aquele que ampara o que está de braços abertos, o que espera, o que recompensa a quem o buscam. Houve um testemunho de um milionário que eu achei interessante. Ele estava ali, dando seu testemunho, ele soltou essa frase: Jesus me deu o que os meus 350 milhões de dólares não puderam me dar. Então você tem um perfil de pessoas dentro do contexto de Éfeso, ao qual tinham tudo. Com Diana não faltava nada. Aliás, diga-se de passagem que Jeremias capítulo 44
Uma das argumentações do povo era essa. De que a gente acende incenso à rainha do céu e ela não tem deixado faltar nada. Mas é uma bênção amaldiçoada. O povo pode ter tudo, mas ainda eram órfãos espirituais. Eles sabiam disso, mas não queriam encarar a realidade. Você queira imaginar uma coisa. Você começa a entender porque, apesar de que Diana ou Astarote, a rainha do céu, poder fazer um conjunto de milagres, mesmo assim a pessoa ser vazia, oca e triste por dentro, você quer imaginar quando você lê as Escrituras Sagradas, de quando Deus ele rasga seu coração diante de profetas como Jeremias, como Isaías, por causa das maldades do povo. Deus ele não quer um relacionamento comigo, com você, como se fosse uma coisa oca, como se fosse uma coisa meramente superficial. Igreja não é local de trabalho no qual você pega, bate seu ponto espiritual e depois você, da porta para fora, é só você. Deus ele quer um relacionamento com você de uma maneira profunda. Ah, mas irmão, eu tenho tanto pecado, tenho tanto isso, tenho tanto aquilo, tenho tanto aquilo outro. Dá para mim não. Dá para você sim. Basta você admitir aquilo que você é diante do trono da graça. Você quer discernir o bem e o mal de uma maneira maravilhosa? Está aqui a receita. O doutor Jesus passa essa receita para você. Mas por que a leitura da Bíblia é tão importante? Já falei anteriormente. É porque nela você discerne o que é o bem e o que é o mal de maneira factual. Hebreus capítulo 4 e 5 revela essas duas realidades. O trono da graça e porque as pessoas ainda estão como meninos, como débeis espiritualmente. Porque não exercitam seu discernimento na leitura da palavra de Deus, do que a palavra de Deus ela passa. Então continuam meninos, porque o alimento sólido é para quem que são os perfeitos. Perfeito nesse sentido são aqueles que o quê? Se aperfeiçoam. Você está na caminhada, entendeu? Você vai aperfeiçoando. Porque perfeito, ninguém é perfeito. Mas a gente pode cada vez mais colocar nosso coração em aperfeiçoar-se. Assim como é esse povo de fitness aí, né? Que ficam papapá. Eles são dedicados naquilo que fazem. Eles vão com garra, eles vão com energia, eles vão com força, buscam suplemento, buscam não sei o quê. Mas interessante como é que é a questão de vida espiritual dessas pessoas. É vazio. Tanto é que se metem com esteroides, se metem com drogas. Quem não se lembra de Jean-Claude Van Damme? Um homem que, quando se olhava, rapaz, era um esportista, rendia saúde, era exemplo. Ele caiu no mundo das drogas. O esporte não livra você das drogas, não livra a mim das drogas.
O conhecimento não livra da dor. Mas um relacionamento profundo com Jesus nos livra de todo o mal. E voltando para o povo de Éfeso, havia toda forma de pessoas. Eu enumerei apenas algumas. Vocês estão entendendo agora por que o Evangelho ele impactou aquela sociedade? Poxa, mas ele vai competir com Diana? Vamos dizer assim, a Mulher Maravilha da antiguidade? O homem não vive só de matéria, meus irmãos. Vamos agora pensar um pouquinho. Agora, só com você agora. Quando você aceitou a Jesus, você se encaixava em qual categoria que eu falei? Estavam pedindo ajuda, socorrendo. Vamos pensar um pouquinho no nosso primórdio, nosso primeiro amor, lá atrás. Qual era essa categoria? Pois é, no passado existia a pessoa exatamente conforme as suas necessidades. O que levou a pessoa a Cristo. O que o pessoal acha, eu acho impressionante quando ouve-se algumas teses de que por que os evangélicos cresceram no Brasil. Ah, não, é por isso, é por aquilo. Sabe por que esses primórdios, vamos dizer assim, ditos aí em faculdade, eles praticamente não funcionam? Porque qualquer religião, ela tem esses mesmos pontos. Mas só os evangélicos foram que cresceram mais? Os evangélicos eles cresceram mais porque é como está em Atos, no capítulo 5. Que Deus ele foi acrescentando, o Espírito Santo de Deus foi acrescentando a multidão dos salvos. Fenômeno sociológico ele é muito segundo plano. Porque tem pessoas que procuram alguma necessidade, conseguem encontrar em alguma outra coisa. Não necessariamente religião, numa terapia. Mas elas continuam o quê? Ocas por dentro. Ainda com vazio existencial. E por isso, meus queridos, que a pessoa, apesar de ter tudo, ela sente como se tivesse nada, vazia, oca. Continuando. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras: graça e paz.
Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Graça e paz. Não era apenas um simples cumprimento, queridos. Graça e paz é ainda até hoje, uma necessidade. E nós sabemos por quê, porque falei isso anteriormente. O pessoal em Éfeso tinha tudo. Era metrópole para dar e vender. Todas as coisas modernas você tinha ali. Era uma grande metrópole, uma confluência, você podia, enfim, ganhar dinheiro sendo comerciante, comercializando a coisa correta. Maravilhoso. Só não tinha graça e não tinha paz. Não era apenas um cumprimento. É a realidade daqueles que foram alcançados por Jesus. Tendo graça, o favor imerecido de Deus, apesar dos pecados, e a paz que somente Jesus pode trazer ao coração do homem. Billy Graham uma vez falou uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: você tem autopistas maravilhosas, no quais os carros conseguem correr sem solavancos, mas o próprio homem tem uma vida no qual ele não sabe para onde ele ir. O materialismo ele pode trazer vantagens, mas ele não pode jamais consolar o coração do homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ponto 3. Propósito e mensagem. O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, que praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Olha só que coisa. Mas afinal de contas, o que é mundo helênico? Só para nos situarmos, o mundo helênico é o que é hoje conhecido como materialismo, existencialismo. Você tinha a regência da matéria. Interessante que no mundo grego, no mundo antigo, você tinha pelo menos dois pensadores com ideias diferentes. Aristóteles, que acreditava que a matéria por si própria ela formou o universo, e aquele grande matemático, Arquimedes, que via, e ele propunha teses no qual se comprovaram verdadeiras depois. Arquimedes, ele dizia que o universo ele foi todo arquitetado.
O mundo helênico, ele parou no mundo judaico através dos saduceus. Os saduceus eram helenistas, ou seja, eles eram materialistas, eles não acreditavam propriamente em céu e inferno. Por isso que esse setor do judaísmo entrava em conflito com os fariseus. Só que os dois se uniram contra Cristo. Então, quando Paulo ele chega em Éfeso e ele escreve essa carta, exatamente ele queria, com isso, através da graça do Divino Espírito Santo, desmontar aquela mentalidade materialista, helênica, de religiões de mistério. Isso não foi apenas na carta de Éfeso. Quando vamos nos voltar para a carta de Corinto, 1 Coríntios, você tinha também todo aquele desenhar que Paulo falava sobre os dons espirituais. Porque o que eles acreditavam? Então, indo nessa linha, de que, na verdade, tinha uma entidade para cada uma coisa. Por isso que Paulo ele ficava falando, o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Por quê? Porque eles acreditavam, basicamente, numa mentalidade assim politeísta, de que tinha um responsável por uma coisa, outro responsável por outra. Então, esse mundo helênico, com práticas também místicas, também acreditava nisso. Muito embora você tenha a filosofia como uma questionadora da questão dos deuses, não rompeu realmente totalmente com a idolatria. Embora você tenha o próprio pai da filosofia falando uma coisa incrível. Quando Sócrates ele foi perguntado acerca da onde vinha esse conhecimento que ele tinha, ele disse uma coisa muito interessante. Foi de um Deus ao qual eu não conheço e que ele me dá todas as coisas. Quando vamos buscar na história grega, a gente chega em Epimenides. Epimenides era um cretense que foi chamado, acho que não sei se fora 300 ou 400 antes de Cristo, não me falhou a memória agora, mas de que Atenas, aquele lugar mesmo do Areópago, ele estava sofrendo uma grande praga, uma devastação enorme. Pessoas estavam morrendo, animais estavam morrendo. E de repente estavam consultando os adivinhos, e um dos adivinhos disse: olha, existe uma pessoa lá em Creta chamada Epimenides. Ele tem a chave para derrotar essa praga. Então ele disse: chame Epimenides para cá. E de repente Epimenides ele chega, ele não propriamente não cumprimenta tanto o conselho ali dos líderes ali de Atenas. Ele só disse o seguinte: olha, separe
algumas ovelhas. Deixe elas com fome. Não deixe elas comerem nada o dia inteiro. E amanhã vamos soltá-las. Aí depois eu digo o resto. Aí ok, obedeceram, pegaram ovelhas, deixaram elas sem comer. De repente eles saem, aí chega o dia seguinte, e aí Epimenides, ele diz o seguinte: ele primeiro faz uma oração que diz para o Deus desconhecido dar sinal de qual ovelha ele quer que sacrifique, e soltaram as ovelhas. Houve ovelhas que comeram da grama, porque estavam com fome, outras simplesmente ficaram sentadas. Epimenides disse: essas que ficaram sentadas é o que o Deus desconhecido lhe quer. Então houve ali o sacrifício e a praga cessou em Atenas. Por muito tempo, o Deus desconhecido de Epimenides teve muito culto. E era tanto culto que fizeram 17 altares sem estátuas ao Deus desconhecido. Só que o tempo foi passando, e eles voltaram aos antigos deuses. E os altares, eles apodreceram, ficaram quebrados, porque não havia ninguém que fizesse manutenção. E cresceu um mato com relação a eles, naquele local em que foram sacrificadas as ovelhas. O que aconteceu? Aconteceu que 2 viajantes estavam passando ali e disseram o seguinte, já idosos, né? Claro, né? Você se lembra daquele dia quando Epimenides veio? Me lembro. Vamos pegar esse altar aqui do Deus desconhecido e vamos levar para o Areópago. Foi exatamente esse único altar que sobrou, enterrado no meio do mar, que ninguém mais dava valor, que foi retirado dali, que foi colocado no Areópago, e que Paulo utilizou aquele altar para anunciar o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é que vos anuncia. Aí os irmãos devem perguntar, mas é muito estranho. Por que para os gregos e romanos o Deus desconhecido era desconhecido? Porque Deus se revelou única e exclusivamente ao povo judeu. E por isso, no qual as pessoas tinham um senso, um sentido monoteísta, mas Deus verdadeiro, era o grande desconhecido. Essa questão do parâmetro do Deus desconhecido ligado à pessoa de Jesus, Paulo estabeleceu essa conexão, essa ligação. Continuando aqui.
também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essa premissa, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. O que é impressionante dentro desse contexto, meus irmãos, é o seguinte: por que havia atritos, acho que deve ser o questionamento de alguns irmãos, por que havia atritos entre judeus e havia atrito entre gentios? Vamos começar com um dado interessante. O cristianismo, no seu começo, eram conhecidos como a seita judaica do caminho. O termo cristão só foi adotado em Antioquia conforme Atos capítulo 11, versículo 26. Então era um parâmetro, era, vamos dizer assim, uma seita no sentido de divisão, não no sentido pejorativo de hoje, do judaísmo. E os primeiros cristãos foram judeus. Quando chega o evangelho para os gentios, começa uma confusão. Isso, aquilo outro. Vamos lá. Do equívoco de Pedro, entre o capítulo 10 e o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Porque Pedro achava que o evangelho só era para os judeus. Paulo repreendeu na cara Pedro, porque ele só ficava, quando conversava com um gentio, chegava judeu, ele se apartava, ia com os judeus. Por isso que Deus, no momento que Pedro estava orando, deu aquela visão a ele. E ele disse: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro, assim como outros cristãos, precisavam da lição de que o evangelho de Jesus era para todos. E Paulo dá essa ênfase de que o evangelho de Jesus é para todos, não é apenas para judeus. Então Paulo, ele fica preocupado com essa paz, essa unidade, porque havia confusão. E não era só na igreja de Éfeso. Também as outras cartas, subsequentemente, você tinha essa confusão. Por isso você tem Colossenses capítulo 2, ninguém vos julgue pelos dias de festa, pelos sábados. Gálatas capítulo 4, versículo 9 a 11. Né? E vocês ficam guardando rudimentos como dia, meses, tempos e anos. Até Romanos no capítulo 14, que o Romanos é a carta da graça, você tinha nos primeiros capítulos qual era a culpa do gentio pagão e qual era a culpa do judeu. Primeiro capítulo, segundo capítulo. E Paulo na subsequência. E o 14, ele fala acerca sobre alimentação. Uns julgam que comer carne é bom, outros julgam que comer só legumes. Você não tem que ficar irritando o teu irmão porque ele é vegano, porque ele quer frequentar uma boa churrascaria.
interessante, e foi, sério mesmo, e foi em Jornada nas Estrelas, me fez pensar uma coisa. Mesmo os vegetarianos se alimentam de morte, porque são plantas, são seres vivos. Pensou nisso? Ai, eu não como carne porque você está se alimentando da morte. Sim, a planta não é viva e você não come. A planta não é viva e tem gente que faz mais besteira ainda, né? Como fumar, como cheirar. Planta. Uma planta dominando um homem e deixando, fazendo loucura. Olha como é que é a coisa. Você quer imaginar uma coisa com relação a isso. Então havia essa batalha, essa guerra. Atos capítulo 15. Chega, vamos dizer assim, bota-se um ponto final nessa polêmica. Porque, para não serem pesados, porque o pessoal ficava defendendo, não, tem que ir pela lei de Moisés, porque não é questão da lei de Moisés, Jesus cumpriu a lei de Moisés por nós. Então, para não ficar pesado para os gentios, que eles se abstenham. O que? Dos ídolos, do que é sacrificado aos ídolos, do sangue e da prostituição. Só. Não colocaram guarda do sábado, não. O que acontece? A confusão dentro da igreja de Éfeso também era o que estava acontecendo nas outras igrejas. Mas quando a gente vai pensar um pouquinho, já está quase. Quando a gente vai pensar um pouquinho, a gente vê que até nós mesmos, se vivêssemos naquela época, estaríamos profundamente confusos. Mas Jesus veio, e aí, como é que o parâmetro muda se não mudou, se eu continuo judeu, se eu estou dentro do judaísmo, se... A questão é, você tem dentro de um contexto israelita um parâmetro sociológico. Fora dele é um outro parâmetro totalmente diferente. Aí você diz, mas meu irmão, isso aí não é uma questão menor? Não é uma questão menor. Eu vou dizer por quê. Porque o pregar o evangelho em todo mundo, você pressupõe de que você tem costumes diferentes. E se você tem costumes diferentes, se você tiver na lei, você não vai poder fazer quase nada em termos de evangelismo. Por exemplo, a guarda do sábado. Não, você tem que falar de Jesus todo dia. Não posso falar porque sabe. Eu vou ter que pegar esse cordeirinho e vou sacrificar. O povo gentil não vai entender nada com coisa nenhuma. Então Jesus, ele cumpre a lei por nós. O que é que temos que fazer? Obedecer aos seus mandamentos. Olha as coisas diferentes. Por quê? O parâmetro que Cristo coloca. Eu cumpri a lei. Agora vocês, se vocês me amarem, vocês cumprem meus mandamentos. Então houve a separação de uma coisa e de outra. Só que tinha gente que não percebeu isso. Então esse parâmetro que eles colocam em Atos capítulo 15 é exatamente esse. Se abster da idolatria, da carne sufocada, do sangue, da prostituição.
Pronto. É isso que vocês têm que fazer. Tá, pronto, acabou. Aleluia. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do apóstolo, do autor dos Efésios, era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. A igreja e o corpo de Cristo, interessante, só uma leve, vamos dizer assim, pitada, comentáriozinho. Você nota que o capítulo 5, o versículo 22 ao versículo 25, coloca o parâmetro, não é apenas, claro, esse versículo, o parâmetro do casamento humano com relacionamento com Cristo. Jesus quer um relacionamento vivo conosco, intenso conosco. Por isso que em Apocalipse, Jesus ele cobra voltar ao primeiro amor. Todas as pessoas que são casadas sabem como é que é isso. O que acontece? A ênfase entre Cristo e a igreja é essa, que Deus, Jesus, ele tem sua noiva, a igreja. E tendo Jesus a igreja como noiva, é exatamente a mesma coisa entre nós, seres humanos, como nos relacionamos com o nosso cônjuge. Casamento de aparência é casamento de mentira, e Deus não aprova isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter um relacionamento verdadeiro para com o Senhor. Tanta gente pensa que adultério é só pular cerca. Não. É quando você desvaloriza. Porque quando desvalorizamos Jesus, já somos infiéis a Ele. Às vezes a gente fica, às vezes a gente é... Às vezes não, né? Justiça seja feita, a gente é tão chato. Tem umas coisas de não quero, não gosto, não quero, não gosto, não quero, não gosto. E, rapaz, é uma coisa que é complicada se relacionar desse jeito. O que acontece? Jesus, ele é o noivo, o esposo. A igreja a noiva, a esposa. Então Jesus, ele abraça a sua noiva, abraça a sua esposa. E nós como igreja também devemos abraçar a Jesus. Com um lindo e doce entusiasmo espiritual, assim como fazemos com relação ao nosso cônjuge. Lembre-se de uma coisa. Primeira Timóteo capítulo 5, versículo 18. O que abandona os seus se tornou pior que o infiel, porque negou a fé. Abandonar Jesus, meus irmãos e meus queridos, não se resume apenas a ir embora, viver. É quando não queremos muita coisa.
é quando não queremos abraçar aquilo que Jesus coloca para nós. É enterrar o talento. Pronto. A gente tem aquele talento dado por Deus, glória a Deus, vou usar esse talento para a honra e a glória dele. Agora tem gente que pega, que enterra, diz que não. Os grandes profetas, meus queridos, a gente pode até acompanhar isso, os grandes profetas eram exatamente aqueles que não queriam tratar, mas de que foram convencidos pelo Senhor. Jeremias inventou desculpa de que fala como criança. Isaías se escondeu por trás pelo fato de ser um grande pecador com uma boca infernal. Pois é. E aí vai-se a lista. Ok, meus queridos. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da salvação, como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Podemos até resumir Efésios com relação a isso. Efésios enfatiza como Jesus ele transforma, mas enfatiza também como nós devemos nos deixar ser transformados. E é nesse parâmetro que o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar ali. E dentro desse contexto, Paulo ele coloca Cristo como cabeça e a igreja como corpo. A cabeça é o quê? É o que orienta. Na cabeça estão as principais funções do nosso corpo: visão, o olfato, o paladar, a audição. O tato já são as mãos, não está na cabeça. E sabe por quê? Porque Jesus chama a mim, chama você para trabalhar. Os pés estão no corpo, porque Jesus nos chama para caminhar. Entenderam essa questão? E cada um dentro da igreja exerce sua função. Uma função ao qual Jesus denomina aquela pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está ali para servir a Jesus. E Jesus dando sempre a orientação, a visão, a audição. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, preste atenção no que se fala, raciocine no que se fala. Não é para sermos levados como folhas secas, porque isso é característica do ímpio.
Porque ele se deixa levar pelas próprias paixões, pelas próprias carências. Então, ouça, veja, tenha uma boa visão. Então, Jesus ele dá ênfase a essas coisas. Glória a Deus. E para terminar, vamos à conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Finalizando, uma reflexão final. Por que, afinal de contas, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade? Sabe, sociologicamente, você tinha ali um lugar de idolatria no qual a rainha era a Diana, o Artemis. Porque ali, meus irmãos, havia uma batalha espiritual muito forte. O diabo tentando convencer as pessoas de que só o material bastava. E se a pessoa ficava vazia, o que aquela entidade induzia a pessoa? A se matar. Mas o que isso tem a ver com uma coisa a ver com outra? 2 países em que o índice de suicídio ele é enorme são os que têm dos que tem melhor IDH existente no mundo, índice de desenvolvimento. É o Japão e a Suécia. São praticamente pessoas abastadas, ricas. Não é todo mundo rico lá não, mas passam muito bem. Mas por que se matam? Por que não falta o que comer, não falta o que vestir, não falta o que calçar, não falta teto? Mas o ser humano não pode viver sem a presença de Jesus em suas vidas. Porque senão o oco e o vazio que ela tem, ela vai preencher com qualquer coisa. Por isso que há pessoas que são como folhas levadas ao vento, vão para lá, vão para cá, porque buscam moda a fim de satisfazerem a sua alma. Só quem pode satisfazer sua alma é a pessoa de Jesus Cristo. E por isso, queridos, o estudo que iniciamos hoje vai ser, de fato, algo que nós precisaremos ver, aprender, absorver e praticar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.